Boa noite, amigos do Mundo Áfia. Estou vendo aí um monte de caras mais do que notabilizadas nos nossos eventos e principalmente no Mundo Áfia. Nós retomamos um evento que fazíamos logo no início do Mundo Áfia, que era o Congresso Técnico Oficial da entidade. Todos os anos a gente fazia para a leitura do regulamento, para sugestões, para passar os ajustes que a gente sempre vê necessários para que a gente continue realizando os eventos com segurança e com credibilidade. Então, pessoal, dito isso, vamos passar. Essa é uma reunião diferente, uma reunião, nós vamos falar da parte técnica, da parte do regulamento, que é a Bíblia Sagrada para nós, e por isso que nós estamos há 36 anos com vocês, e contando com o apoio, com a credibilidade, com o carinho de todos vocês, para a gente começar a contar para vocês um pouco desses ajustes que vão ser feitos aí no nosso regulamento. Então, o Congresso Técnico Anual da AFIA 2025, essa é a capa do nosso evento de hoje. Quais são os objetivos do nosso Congresso Técnico? O primeiro deles, informar a vocês, coordenadores, sobre as atualizações ocorridas no regulamento oficial da AFIA. Tirar as dúvidas acerca dessas alterações. Reforço sobre temas referentes a ex-profissionais de notoriedade, formulário de adesão oficial para as equipes, que também era uma outra ferramenta utilizada no início do Mundo Áfia, no início da entidade, e que vai voltar agora como uma das nossas peças-chave para o controle. E a responsabilidade dos coordenadores pelas informações e as inscrições apresentadas nos eventos da AFIA. Também vamos falar sobre a evolução da AFIA nos critérios de controle das inscrições dentro e fora do campo de jogo. Então, a primeira alteração são os requisitos para pré-inscrição. O que está em preto é o que continua. O que está em vermelho é aquilo que nós estamos acrescentando para ficar mais fácil o entendimento. Então, feita a pré-inscrição de no mínimo 16 atletas, o comitê organizador irá avaliar a disponibilidade de vagas por categoria e, confirmada a disponibilidade, o comitê encaminhará para a equipe o formulário de adesão, cujo preenchimento é mandatário com as seguintes informações: envio do formulário de adesão provisória com nome e logomarca da equipe, instituição, clube ou associação, onde constarão os nomes dos atletas e membros da comissão técnica, até então pré-inscrito, sendo obrigatória a indicação dos goleiros, atletas em exceção de categoria e ainda os ex-profissionais de notoriedade que compõem o grupo, em número máximo de 2, conforme item 2.6 do presente regulamento. Então, assim, agora, a partir do próximo evento, que a gente deve liberar no final dessa semana, no começo da semana que vem, não vamos liberar nada se não vier o nosso formulário de adesão oficial do evento, que começa sendo provisório, mas ele terá uma manutenção, entradas e saídas, o coordenador altera, 7 dias antes é obrigado a mandar a relação oficial, ou seja, nós vamos conferindo e trocando com vocês durante o ano inteiro, né? As alterações que são feitas têm que ser comunicadas. Então, esse é o formulário de adesão, tá? O provisório. Por quê? Porque mesmo você mandando em pré-inscrição, esse primeiro formulário, ele não confere à equipe a sua inscrição plena. Ela só vai ter inscrição plena na hora que tiver as 16 adesões, os contratos assinados e o contrato esportivo assinado. Então tá ali, ó. Formulário de adesão provisório não garante a participação da equipe. Isso só ocorre após a adesão de no mínimo 16 atletas, com suas respectivas assinaturas de contrato de viagem, aceite ao regulamento oficial, assinatura de contrato esportivo, pagamento de adesão ao pacote oficial do evento e pagamento da taxa de inscrição esportiva. É importante frisar que nós, esse ano, tivemos que excluir 6 equipes, 2 no Cascais e 4 em Alagoas. Equipes que já tinham o número de inscrição. Por que disso? Porque acabaram as vagas. Então, a pessoa fez os 16 pré-inscrições, nós liberamos e agora só vai ser liberado após a entrega do coordenador desse formulário de adesão, que vai ser a base da nossa checagem anual, do nosso controle com vocês, e no fim quando acabaram as vagas, nós não tivemos o que fazer, tivemos que conversar com essas equipes, remanejá-los em outros eventos. A palavra forte, excluir, mas o processo todo, ele vem com a pré-inscrição e a inscrição dos 16 atletas, que é o mínimo de atletas
para serem inscritos por equipe. É obrigatória a atualização das entradas e saídas de atletas, com destaque especial para aqueles atletas que se enquadram como exceção de categoria, goleiros e os ex-profissionais. Vai ser feita nós vamos vasculhar muito essas 3 opções de atletas inscritos, tendo em vista o acontecido em Gramado. Nós vamos estar muito em cima dessa situação. Apesar de, no regulamento, ser claríssimo que nós deveríamos ter sido comunicados, às vezes a gente não é comunicado, como foi o caso, e agora nós vamos ter uma ferramenta que vai atualizar isso o tempo inteiro. E se a equipe não entregar 7 dias antes, não participa da Copa. 7 dias antes, pode mandar 10 dias antes, nós vamos mandar 2 semanas antes do evento. Vai ter que ratificar o que nós vamos chamar de formulário de adesão oficial. Esse vai ter que entrar para nós. Eu acho que nós vamos fazer mais um cheque, mas agora nós vamos trabalhar com essa ferramenta. Indicação de 2 representantes legais da equipe, que serão os coordenadores técnicos. Servirão de interlocutores únicos entre o comitê organizador e as respectivas agremiações. O que eu queria pedir para vocês, do fundo do coração, e até da amizade que eu tenho com a grande maioria que está aqui, é que, por favor, limite as conversas da AFIA no espectro esportivo a 2 pessoas, no máximo. Não dá para ficar 10 caras pedindo as coisas para nós o tempo inteiro. Cada um a bel prazer das suas indicações pessoais, das suas preferências. A gente vai conversar com 2 líderes oficiais, que já vão ser determinados no formulário, na saída, na pré-inscrição. O time não formou, mas tudo bem. A gente já sabia quem são as 2 figuras oficiais. Sempre é bom ter 2. No formulário também tem que vir a indicação de 3 opções de cores para a confecção do uniforme. A prioridade na escolha das cores dos referidos uniformes terá como base o ranking da entidade. Então, quem mais esteve em eventos do Mundo Afro, quem mais pontuou, vai ter o benefício na hora da escolha do uniforme. Por quê? Muitas equipes têm uniformes similares, por isso a gente pede os 3. Não é uma questão de preferência, é uma questão de merecimento, eu acredito. Quem está melhor pontuado, e a pontuação do ranking também envolve participação, não é só vitórias e tal, tem também pontuação para quem participa. Então, é importante que a gente coloque essas 3 opções. Agora vem esse item que eu já falei 2 vezes e vou repetir novamente, porque para mim ele é fundamental. Apresentação de formulário final de adesão da equipe, com prazo improrrogável de até 7 dias antes do início da AFA World Cup. Os bons vão pagar pelos ruins. 7 dias antes acabou as inscrições. Se você perder um jogador, nós não vamos mais correr o risco do fio do bigode. Infelizmente, depois do que nós passamos e não merecíamos, nós não vamos mais abrir 7 dias antes. A equipe pode participar, mas já vai estar eliminada a título de pontuação. Ou seja, se não enviar 7 dias antes a relação final, pode enviar 10 dias, 11 dias, 9 dias, mas o nosso prazo improrrogável é 7 dias. Esse formulário ele já vai chegar preenchido, esse formulário final. Então, vocês não vão ter dificuldade para fazer esse preenchimento. A gente vai mandar preenchido, vocês apenas vão ratificar e assinar e vai retornar para a gente. Então, é uma situação que em um dia vocês conseguem conferir tudo. E aqui vocês podem ver que as cores vão estar bem definidas. O ex-profissional de notoriedade vai ser o rosa, o amarelo vai ser a exceção e o azul é a exceção de jogador de linha. Da inscrição de ex-atletas profissionais, tá? Todos vocês sabem que a prioridade absoluta da AFIA é os amadores. A AFIA ela é uma entidade de futebol especializada e que prioriza os atletas amadores. Lógico que os atletas ex-profissionais são muito bem-vindos. A maioria absoluta se integrou muito bem com o nosso núcleo. É uma cereja no bolo, é gostoso conviver, mas cada vez mais nós vamos estreitar essa relação para que o protagonismo seja absoluto para os atletas amadores. Então, a AFA é uma entidade cuja essência está voltada para atletas amadores. Sendo assim, a participação de ex-atletas profissionais de notoriedade
está limitada a no máximo 2 atletas, 2 ex-atletas profissionais de futebol de campo. Tal informação deverá ser repassada pelo coordenador da equipe ao comitê organizador no ato da pré-inscrição ou no ato do pleito de vaga em lista de espera, e ainda com confirmação oficial, através de assinatura no formulário de adesão entregue 7 dias antes do início da competição, para identificação e validação dos ex-atletas profissionais de notoriedade da equipe, sob pena de exclusão de participação da equipe em eventos futuros, bem como perda dos pontos correspondentes à AFIA World Cup vigente. Antes que venha a pergunta, eu já quero dizer para vocês que a equipe que burlou as regras no evento de Gramado está suspensa há 1 ano, e o atleta 3 anos. Tá? Então, assim, cada vez mais nós vamos ser mais rígidos no que tange a qualquer tipo de situação que não seja decorosa, seja indecorosa. Da inscrição de ex-atletas profissionais, quem é o atleta ex-profissional? Então, vamos lá. Nós ainda afinamos mais ainda o processo. Considera-se ex-atletas profissionais de notoriedade aqueles que participaram de eventos futebolísticos em âmbito nacional de primeira divisão, conforme segue: atleta que atuou em equipe da primeira divisão profissional no Brasil ou América do Sul, sendo os países considerados do continente, além do Brasil, os seguintes: Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Chile, Peru e Equador, tendo participado efetivamente de mais de 5 partidas oficiais pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, bem como as competições nacionais dos demais países deste continente e ou qualquer competição sul-americana organizada pela Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Segundo, atleta que atuou em equipe da primeira divisão profissional na Europa e na Ásia, nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, Grécia, Países Baixos, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Japão e China, participando efetivamente de mais de 5 partidas oficiais em qualquer competição nacional, bem como todas as competições organizadas pela UEFA, Associação de Futebol da União Europeia. Atleta que jogou pela seleção nacional profissional do seu país, sendo considerado um dos países citados nos itens acima. Então, esse já é notoriedade absoluta, por conta da notoriedade de vestir uma dessas camisas que a gente apresentou em cima. E atleta de notório reconhecimento público, que qualquer apaixonado por futebol sabe, né, e consegue identificar. Da obrigatoriedade do atestado médico. É obrigatória a apresentação de atestado com autorização explícita do médico. Atestado à aptidão física do atleta. Referido atestado deverá ser emitido por médico especializado, cardiologista ou clínico geral de posse de exames comprobatórios que atestem em favor do paciente. Conter obrigatoriamente o número oficial do CRM, Conselho Regional de Medicina ou outro órgão correspondente quando emitido por médico estrangeiro. Olha, pessoal, eu acho assim que nós temos todos uma responsabilidade muito grande. Quando a gente organiza um evento, né, acima de 60 mais, agora 65, possibilidade de fazer 70, e até mesmo os mais jovens, o mínimo é que esse cidadão que está fazendo a competição tenha feito os seus exames regulares e de prática, que são o check-up anual. E que ele não tenha problemas para poder participar da competição que coloque em risco a vida dele, a sua integridade física. E o que está acontecendo, pasmem, é que médicos de dentro dos grupos, psicólogos, ortopedistas, reumatologistas, estão assinando a responsabilidade por um cara que não fez nem o exame, o que é um verdadeiro absurdo, é uma irresponsabilidade. E eu falei para um grande amigo mesmo, agora em Gramado, que ele não está procedendo de forma correta e que é o responsável. Não pode assinar para um cara que não tem comprovação. Isso é um negócio seríssimo. Então, assim, eu estou demorando nesse item, porque, para mim, ele é um dos mais importantes e está sendo violado. E, a partir de agora, vamos mandar de volta o atestado. E vocês sabem, atleta sem atestado não tem seguro e não joga. Sem seguro, não joga. Vocês viram aí, nós tivemos
na primeira rodada de gramado, um atleta de 53 anos que teve um princípio de infarto. Se ele tivesse, segundo ele mesmo, os amigos dele, se ele tivesse na cidade dele, ele teria morrido. Ele só não morreu porque nós estávamos com o médico da CBF, com o paramédico, especialista em primeiros socorros, com UTI móvel, e rapidamente já levamos ele para os exames e para Caxias. Ele fez o cateterismo e voltou para o hotel. Tá? Então, assim, peço a colaboração, a responsabilidade e a compaixão de todos aqueles que lideram as equipes. Isso não é brincadeira, é muito sério. É permitido apenas o uso de chuteiras com travas de borracha ou similares. É expressamente proibido de chuteiras com travas de alumínio, inclusive chuteiras com travas mistas. É obrigatório de caneleiras. Bom, pessoal, isso aí, tudo que a gente está falando e está atualizando são coisas que vêm acontecendo durante os eventos nossos, nesses últimos 5 anos que nós não fizemos uma atualização grande como essa. Não adianta o cara não jogar com uma chuteira de alumínio e chegar com uma chuteira mista. Cara, porque machuca o alumínio, cara. Não dá para jogar com chuteira de alumínio. Machuca. Assim, mas nós pegamos alguns casos nesse sentido. A caneleira, essa é a nossa grande companheira. E diminuiu de fratura de tibia e perônio depois que o pessoal se conscientizou e começou a jogar com caneleira, é uma barbaridade. Isso eu não estou falando do meu evento, é no geral. No geral. A equipe que descumprir os termos do presente regulamento, colocando atleta irregular no campo de jogo, perderá o dobro dos pontos disputados e terá, consequentemente, eliminação na AFA World Cup vigente e ainda estará sujeita à suspensão mínima de 1 ano para os próximos eventos. E se nós avaliarmos que foi feita de forma... vai ser punido mais tempo, até a exclusão. Para os próximos eventos, e ou a exclusão definitiva dos eventos organizados pela... Vai lá. O atleta, a equipe ou membro da comissão técnica poderá ficar impedido de participar por até 3 anos das próximas edições da AFA World Cup, caso de suspensão ou eliminação estabelecida no item 12.2 ou ainda no caso de ocorrência disposto no número 12.3. Muitos de vocês não sabem, mas também foi suspenso um atleta, 2 atletas, aliás, e o clube, porque trocaram o goleiro, trocou a camisa com o atleta de linha num jogo que não valia nada, que o time já estava eliminado, mas infringiu o regulamento e foi punido também. Essa punição aconteceu em 2024, se eu não me engano. Tá? Então, a gente está atento. Alteração número 6, qualquer equipe que sinta-se prejudicada em seus direitos durante a realização da AFA World Cup poderá impetrar recurso no prazo final de até 48 horas a contar a partir do término do jogo final da categoria. E assim, nós não vamos tomar decisões durante a competição, porque nós respeitamos o processo legal, o termo legal. Nós recebemos o recurso, notificamos a equipe que recebeu, que está sendo acusada, damos a eles 2 dias para que eles possam se defender e depois, na sequência, em 24 horas, 48 horas, se não me engano, a gente já solta a decisão. Mas isso vai acontecer. Nós não vamos parar um campeonato, não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o processo completo, como foi dessa vez. O recurso será julgado pelos membros do comitê disciplinar e o organizador prazo de 48 horas após a interposição do recurso. Pronto. Após julgado, o comitê organizador emitirá a sentença definitiva. As decisões dos comitês são soberanas, não sendo admitido sob nenhuma hipótese qualquer ato de protesto contra as decisões disciplinares, técnicas ou administrativas tomadas pelos referidos comitês. Tais decisões não são passíveis de nenhum tipo de contestação. O presente regulamento entrará em vigor a partir do dia 5 de maio, hoje, vigorando por prazo indeterminado a partir dessa data, para todos os eventos futebolísticos realizados durante essa vigência. Só lembrando rapidinho alguns pontos que às vezes trazem algumas dúvidas para vocês, as substituições são livres, devendo ser comunicadas previamente ao mesário e ao quarto árbitro. Os cartões, o amarelo é uma advertência, o azul é uma expulsão apenas para o jogo vigente, exceto na categoria Safira, que pode ser substituído. Cartão vermelho vai direto para o comitê disciplinar. E a suspensão é automática. Se o cara tomou vermelho, esquece. E isso só vai acontecer, e os nossos árbitros são muito bem instruídos para que só usem em último caso se houver ofensa verbal ou agressão física.
O empate é 1 ponto para cada, exclusivo na primeira rodada, 3 pênaltis para definir ganhador e perdedor pela questão da tabela. Não adianta, isso toda vez acontece. Aí o cara ganhou nos pênaltis, mas perdeu a classificação, ele vem brigar por causa dos pontos que não existem, porque não leu o regulamento. Hidratação, parada de 2 minutos, sempre aos 20 minutos de cada tempo de jogo. Cerimonial, equipes entram juntamente com a arbitragem, perfila em seguida se cumprimenta. Vamos falar do VAR. É outro ponto também, que eu sei que vai continuar acontecendo, mas a gente pode tentar diminuir. É gol, não gol, pênalti, não pênalti, cartão e não cartão. E a boa notícia é que nós compramos mais câmeras. O Thiago, que trabalha na AFA TV, tem feito um trabalho de afunilamento das imagens. E eu acredito que até 2026, 2027, a gente já vai estar com um VAR que não vai deixar nada a desejar para os outros, aí, principalmente os brasileiros. Então, agora vamos abrir para as perguntas. Quem vai fazer a primeira pergunta? Augusto Gomes. Pode falar, Augusto. Na verdade, antes de mais nada, parabenizar aí mais uma vez a AFA pela organização, agradecer aí a oportunidade da gente estar junto aí. A galera aí, a maioria não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou aqui de Fortaleza, a gente vai estar estreando no Mundo AFA em 2026, estamos inscritos no evento de Maceió, e quando você falou que estava retomando o Congresso Técnico, eu imaginei, eu fiquei até, como é que diz, orgulhoso, porra, no ano que a gente está voltando, estão voltando o Congresso Técnico, isso implica dizer que está sendo reativado. Mas aí, durante a apresentação do Congresso, eu vi que teve reforço de algumas regras e até ampliação de algumas regras aí. O que eu queria perguntar era com relação ao atleta de notoriedade, e na sequência eu já esclareci aqui, já foi esclarecido, tá? Só queria aproveitar o espaço mesmo, parabenizar todos vocês, viu, Rogério? Seu nome aí, do Genuca, que é o nosso parceiro aqui, que nos dá todo o apoio. E dizer a galera do Mundo AFA, estou muito ansioso por iniciar esse momento aí com nossa equipe. Nossa equipe já tem 10 anos de história aqui, mas vamos estrear agora no Mundo AFA. Um abraço, Rogério. Obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado mesmo. Eu vou ter oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque vou passar o Réveillon esse ano em Fortaleza. Vou chegar mais cedo. Faço questão de ir até o Amigos Ball, no Amigos, né? Amigos. E é isso aí, só que você vai em 25, tá? 26 está muito longe, é 25. Alagoas é em 25. Então vamos começar com o Natanael. Vai lá, Natanael. Eu vou fazer 3 perguntas aqui rapidinho, que aí eu já mato a minha Se apresenta para a turma toda. Boa noite, pessoal. Natanael aqui de Santa Catarina, Garopaba, do Democráticos, tá? Já é o 3º ano que a gente vai. A gente foi acho que Bahia, Fortaleza, e agora a gente vai a Alagoas final do ano, né? Eu vou uma pergunta. Pode trocar jogador antes da competição? Pode, essa ficha técnica, porque você tem alguns cancelamentos, você tem pessoas que entram depois dos 16, e aí você pode mexer nesse processo. Mas não é uma coisa é o pacote, a outra é a inscrição esportiva. O pacote, a gente segue as regras dos fornecedores, em especial as companhias aéreas, que é a mesma regra que vocês têm quando vocês viajam individualmente. Você só vai ter que entregar 7 dias antes do seu time definitivo. Tudo bem, tá, né? Porque você falou lá em Gramado, eu entendi que teve coisa. Tá. Outra, eu só tenho um goleiro. Se o meu goleiro se machucar, um jogador de linha pode agarrar? Segue a mesma regra do jogador quando o goleiro é expulso e não tem mais substituição no futebol profissional, aí um jogador de linha vai lá e assume, tá bom? É a mesma... Isso. E o médico ali é o cardiologista ou clínico geral, né? Por atestado, é isso? Exato. Tá, fechou. Para mim, tá tudo certo. Obrigado, viu, Natanael? Obrigado, abraço para a turma toda aí, viu? Vamos passar para o Walter Figueroa, da AG Capital. É bom falar de vez em quando. Sobre o tema do craque AFA, que vocês têm 2 craques por time, e vocês estão olhando na parte só de ex-profissionais de primeira divisão. Na última AFA, que foi na Alagoas, nós que jogamos com um time de 6 ex-profissionais. Só que não era de primeira divisão, de segunda divisão. Será que não é melhor vocês abrir isso para a segunda divisão, pelo menos do Brasil? No nosso entendimento, a partir do momento que o cara para de jogar, se ele não é um atleta
excepcional ou de primeira linha, ele já não faz a diferença que fazia. Ele não treina mais. E também, hoje, essa gama de atletas que não são considerados de notoriedade são atletas que acabam ajudando a formar as equipes, entendeu? Hoje não podemos preterir também de atletas de segunda divisão. Fala, Celcinho. Mas, Rogério, desculpa, já que você passou o microfone para mim, eu fiz uma perguntinha aí. Você comentou no início do bate-papo de hoje a respeito de limitação do número de goleiros. Eu entendi bem ou também eu estou fazendo confusão? Não. Limitação não. Nós vamos pedir para que vocês coloquem os goleiros. Que quando você preencher o formulário de adesão oficial, que você já coloque em cores os seus 2 goleiros. Pode ser 3? Desde que não esteja abaixo da idade. O que você pode, por exemplo, é inscrever 2 goleiros até 60 anos. Então, por exemplo, categoria 60. Você pode inscrever 2 goleiros de 50 anos. Se você for fazer o terceiro, ele tem que ser acima da idade da categoria. Ok, entendi. Por exemplo, tem que ser, não pode ser 3 de 51. Vamos dizer que você coloque um de 51, um de 52, outro de 53. Aí não pode. Só 2. Mas se tiver um de 50 e um de 52 e um de 61, aí pode. Entendi. 2 é dentro da exceção. O terceiro tem que ser igual a um atleta de linha. Pode falar, mas você tem que ligar o seu microfone. Xavier. Tá ligado. Tá ligado. Prazer em participar da reunião, tá? Muito importante essa explanação do regulamento. Aí é um prazer estar com o pessoal todo aí. Não sei, alguns me conhecem, mas eu ia sempre de contrapeso, né? Só queria saber se os relatórios vão chegar quando, Rogério? Então, assim, quando você completar os 16 em pré-inscrição, o departamento de futebol vai mandar para os coordenadores formulário de adesão oficial. Só serão liberadas para início de inscrição a partir do momento que o coordenador enviar de volta para a AFIA a primeira versão do formulário oficial de adesão. Nesse formulário que foi apresentado aí, você vai colocar o nome dos atletas, nome dos coordenadores, a logomarca, 3 opções de uniforme, vai assinar como representante e vai enviar de volta para nós. Aí nós liberamos. Pelo que o colega falou, eles vão já vir preenchido já, né, ou não? Não, isso é no final. No final? Você começa na pré-inscrição. 7 dias antes, nós vamos mandar aquilo que a gente tem, com todas as alterações, porque normalmente a gente fica quase 1 ano junto. Começa agora, por exemplo, o cara que entrou em Cascais, nós lançamos Cascais em abril, terminou em junho, o evento em setembro. Nós ficamos 1 ano juntos, mais de 1 ano juntos. Então, você começou com uma agremiação, teve um problema com um cara, ele não vai, mas entraram mais 2. Você começou com 16, você está com 18. Aí você tem que ir preenchendo e atualizando o formulário. Na verdade, quando faltar 2 ou 3 semanas, você já vai receber o seu definitivo para você checar e mandar de volta. Se você até lá, faltam 15 dias ainda, vai entrar mais um jogador. Tem lugar? Dá para entrar? Você insere. Quando der 7 dias, é o prazo final para você retornar, dando o ok e encerrando o elenco para a participação dos eventos na AFIA. Quem é o outro que ia fazer a pergunta? Era o Mário de Pernambuco, direto para nossa Recife. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal da AFIA. Algumas dúvidas só aqui, até inclusive do Celso, sobre as exceções. Celso, tira só essa dúvida, por favor. As exceções de linha, elas são agrupadas com as do goleiro ou não? O do goleiro fica abaixo da exceção. É só isso que eu estou na dúvida. São 6 exceções de linha, mais 2 do goleiro. Então são 8. Eu sei que alguns grupos, cada um quer uma coisa. Por exemplo, eu vou responder, mas eu vou introduzir, tá? Tá, beleza. Quando eu criei o 65, quando a AFIA criou, o que aconteceu? Nós demoramos quase 4 meses, porque cada um queria uma coisa. O 70 está indo para o mesmo caminho, mas eu resolvi
fazer algumas perguntas para todos. Todos responderam para mim, agora a gente está avaliando qual vai ser o regulamento. Então, tem muita gente que quer escolher a exceção baseada no seu interesse próprio. Então, tem cara que sugere diminuir a exceção, tem cara que sugere aumentar a exceção. Não existe um consenso. A AFIA, ela é uma empresa e ela sabe que quando ela se compromete com o fretamento de um hotel ou com a compra de X PTO, número de passagem, ela tem que cumprir. Então, a nossa estatística nos diz quais são as idades que formam as equipes. Então, para nós, eu, Rogério, acredito que a equipe, que é a equipe do dia a dia do comitê técnico, o ideal para todos nós era fazer tudo sem exceção. Era muito mais fácil para o nosso cheque, para as nossas coisas. Mas para uma viagem, Lapa, isso não é possível. Nós não conseguimos criar um ambiente desse, de Copa do Mundo, com equipes de todas as partes do Brasil, com equipes internacionais chegando, sem que a gente recorra. Pessoal, Mauro Valadares, grande Valadares, tudo bem? Pode falar, Valadares. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sou representante do União do Rio de Janeiro. Eu sou Rogério Aquino, me permite aí, também faço parte da Cantareira aí. Beleza? Bom, olha, eu tenho duas dúvidas quanto ao que foi falado. Eu entendi que a ficha emitida para a pré-inscrição vai ser utilizada pelo Departamento de Futebol da AFA para verificar as questões de atendimento ao regulamento. Então, assim, porque no regulamento, a responsabilidade de informar se o atleta é ex-profissional de meteoridade é do coordenador que está lá. Né? Eu posso responder a primeira? Então, é uma forma de controle da informação do coordenador. Por conta do que aconteceu, nós vamos monitorar o processo desde o seu nascimento, na pré-inscrição, até os 7 dias antes, que vai ser a última versão do formulário. É uma forma do Departamento de Futebol monitorar o ano inteiro o processo com as saídas e entradas naturais e é óbvio que a palavra continua valendo. 99,99999% dos nossos coordenadores, mas agora vai ter a palavra e mais o formulário de adesão que nós tínhamos na década de 90. Quer falar alguma coisa, Oscar? Rogério, boa noite para todos aí. Quero mandar um abraço especial aí ao Jovial do Porto Velho. Mas no restante, a equipe do Amazon Best é o primeiro ano que participa e o pessoal ficou maravilhado com o que aconteceu e a gente já está inscrito para a FOI, né? Já fizemos, todo mundo já fez para garantir, entre aspas, a vaga, né? E no restante é só mandar um abraço para todo mundo aí e até a próxima oportunidade. Pessoal, eu já vou tomar meu banho e terminar por aqui. Quando entrou o Paulinho do Penha, Paulinho, abraço. Aguardem, porque vem coisa boa e coisa nova. Abraço, Rogério. Um abraço. Tchau, Brau. Isso, abraço. Obrigado, pessoal, pela presença, viu? Boa noite a todos. Boa semana, hein? Curta o seu sonho, viva a sua paixão.